já faço o tiro dos senhores, depois eu posso me... Depois. Bem, senhores, agradecemos então a participação dos nossos especialistas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Bem, nós daremos sequência então na programação. Nós teremos um momento muito especial agora com a participação da associação, ok, da ABGD, perfeito? Enquanto nossos especialistas tiram uma foto aqui, só lembrando aos senhores que lembra lá, acho que foi ontem e hoje também pela manhã, nós falamos sobre o evento que ocorrerá então dia 13 e 14 lá de novembro em Olinda, perfeito? Foi passado no código para vocês. Então, lembrando que até o dia 25, agora esse mês, os senhores poderão então participar conosco com 70% de desconto, perfeito? Agora eu vou pedir para o Peterson, por gentileza, nós temos um vídeo para vocês, para ter ideia do evento lá em Olinda. Peterson, tá ok? Vamos pedir a gentileza de vocês para que vocês possam então acompanhar. Vamos lá. Perfeito, está feito o convite aos senhores. Para vocês que gostam de tirar foto, não esqueça do hashtag, tá bom? Hashtag GT para todos, coloque lá então o hashtag, é muito importante para que o Brasil conheça todo o trabalho que é feito, perfeito? Carlos, Bibiano, todos aí já, para que possamos dar início, não? Então, 2 minutinhos só para os senhores, já nós daremos início, então, à sequência, será, então, a última programação de dia. Bem, o presidente da ABGD já está aqui conosco, o Carlos Evangelista. Senhores, vamos aguardar um pouquinho, é muito importante a participação agora de vocês também. Por favor, eu gostaria de compor a mesa, então, por favor, Carlos Evangelista, que será, então, o moderador desse momento. Por gentileza, eu gostaria de convidar também o Carlos Café e também o Carlos Bebiano, que será para parte desse momento agora, tá bom? Será um momento bem especial. Fiquem, aguardem, vocês vão gostar da participação. Eu quero passar então a palavra ao senhor Carlos Evangelista, presidente da ABGD, para que possa dar início então a nossa mesa redonda. Por favor, então, a palavra é do senhor. Obrigado. Vou só esperar o Carlos e o Carlos. É verdade. Boa tarde. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que tem 3 Carlos aqui na frente. Então, nós vamos depois abrir para perguntas. Não pode falar assim, uma pergunta para o Carlos, que um vai ficar olhando para o outro. Para qual você está falando? Bom, primeiro, obrigado por vocês terem ficado até o fim. Eu sei que são 2 dias de muitas palestras e, principalmente no final do dia, fica mais cansativo. E nós aproveitamos esse horário aqui, nós sabíamos que é o horário que o pessoal sai, volta para os seus afazeres, sua casa, sua empresa, ou vai pegar um avião para ir voltar às suas respectivas cidades e estados. Está tendo um outro painel na mesma na sala ao lado, e eu queria aproveitar esse momento para, olha, por que nós não reunimos parte da diretoria da ABGD para responder as perguntas que os associados ou os não associados podem eventualmente ter sobre o mercado, ou sobre a associação, ou sobre algum evento específico. É claro que nem todos aqui, não tem como ser especialista em todos os assuntos, saber tudo de tudo, mas sobre a associação nós podemos responder. Eu tenho aqui o Carlos Bebiano, que é conselheiro fiscal da BGD e também um empresário. Melhorou. À minha esquerda, à direita de vocês, o Café, que também é vice-presidente da ABGD e também empresário há muitos anos do ramo, ambos há muitos anos do ramo. Eu tenho certeza que todos aqui podem ajudar a contribuir com vocês, esclarecendo detalhes da ABGD ou alguma pergunta específica do mercado. Vou começar com o Café. Já deve ter uns 20 anos de mercado, né? O Carlos também deve ter mais uns 20, então só aqui já dá 40 anos de experiência. Eu sou o mais novo.
virar ele para lá. Eu sou o mais novo, mas eu vou falar assim conforme vocês vão fazendo as perguntas. Vou passar primeiro para o café. Boa tarde, pessoal. Então, como o Carlos falou, eu já venho trabalhando com energia solar há quase 20 anos já, trabalhando desde 98 com a minha empresa, que nasceu em Belo Horizonte, e sempre trabalhei muito sobre a ótica associativa, sempre tive essa pegada de trazer as coisas para uma ótica de colaboração e associação. Fui diretor executivo da Associação Brasileira de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado durante 5 anos, trabalhei muito em Brasília, defendendo e criando os interesses da cadeia de produção do setor de energia solar térmica, e nesse momento estou como vice-presidente da BGD, também com o desafio de trazer à tona e desenvolver o mercado de todos os associados em conjunto, né? E a ideia nossa, assim, meu grande desafio inicial foi tentar criar um programa de certificação de profissionais, né? Fomos bem-sucedidos com o programa de certificação do Senai, que já está em pleno vigor em algumas regiões. Importante que, se alguém estiver aqui da região, como eu já havia comentado na minha palestra, que tragam e provoquem o Senai daqui para que ele assuma a parte de certificação na região norte. É muito importante trazer esse player para o mercado, dá muito poder e muita credibilidade quando o Senai se envolve na capacitação e na certificação de pessoas, né? E agora a gente está partindo para a certificação de profissionais da engenharia, que é a segunda etapa do programa de certificação, é certificar as empresas de energia solar através dos seus engenheiros. É um próximo desafio bastante complexo de ser assegurado. E os desafios da associação são diários, gente, porque são milhares de empresas que entram todo dia, tem muitos grupos de WhatsApp, então circulam milhares de informações, às vezes diferenciadas, confusas e muito complicadas de concatenar o pensamento dos associados. E um grande desafio que eu aprendi na vida de associação é que se o associado não trabalha pela associação, a associação não consegue adivinhar como fazer para as coisas acontecerem. Então, uma das grandes provocações que eu faço aos empresários hoje participe mais da associação, cobre mais da associação, mande e-mails, comuniquem-se mais, e ao mesmo tempo que cobrem, né, participem ativamente, dediquem uma parte do seu tempo de empresário para se dedicar a uma causa associativa, né, porque isso fortalece o mercado, não só o seu, mas o de todos os que estão envolvidos. E a geração distribuída, ela por natureza, ela exige uma coisa distribuída, ou seja, o envolvimento associativo é mais importante para dar credibilidade ao mercado. Então, a nossa meta nesses próximos anos, a gente está trabalhando no planejamento estratégico, é aumentar a visibilidade da geração distribuída, é trabalhar com a certificação, trabalhar com a comunicação com os associados para que a gente consiga entender qual é a lógica de cada regional, né? Então, tem diretores regionais, conselheiros regionais, tiveram 2 que me pediram para ser aqui conselheiros regionais Norte e Brasília, né? Então, tem uma série de demandas, gente, que se a gente entende o que é necessário no mercado, a gente consegue efetivamente levar ao conselho e debater uma evolução eficaz da associação e das ações que evoluam nesse mercado. Boa tarde, pessoal. Prazer. Carlos Bebiano. Agradecer, como o Carlos falou, né? Todos aqui, final de tarde, cansados, mas garanto que cada um aqui valeu a pena, né? Porque, como o nosso amigo Café falou, até o próprio Carlos, a questão associativa é também dividir o conhecimento, né? Através da associação. A BGD, um ponto forte que ela tem no mercado, é dar todo o suporte para os seus associados. Nós vamos falando, não é apenas o suporte na parte de documentação. É a questão do suporte também, de estar indo até o local, indo dentro dos estados, fomentando o mercado, tá? E fazendo isso de um modo que o Brasil ainda não tinha visto, defendendo a geração distribuída dentro do nosso país, né? E fomentando e trazendo para cada empresa, cada casa que tem a geração distribuída, a BGD está lá, e essa é a nossa causa. Como eu falei, não é apenas ter um associado, mas é sim dividir o conhecimento, que isso é muito importante para todos. E também mostrando o caminho, né? Desde seja do integrador, ou empresa de equipamentos, ou fabricante dentro do próprio estado, né? Cada um trabalhando de uma forma, dando este apoio, fazendo o que é correto. Para quem não conhece a estrutura da associação, antes de eu começar de passar perguntas para vocês, ela é formada por uma diretoria executiva,
com um presidente e 2 vice-presidentes. Atualmente eu estou na função de presidência, todos os cargos são eleitos. O Café é o atual vice-presidente, depois nós temos um conselho fiscal, são 3 conselheiros fiscais eleitos à Assembleia, o Carlos Bebiano é um dos conselheiros fiscais. Depois nós temos o Conselho Deliberativo, que traça as diretrizes e estratégias da associação. Atualmente são 9. Na atualização do nosso Estatuto Social, que eu vou falar, até escrevi aqui, caso eu esqueça, serão 12 conselhos pertencentes ao Conselho Deliberativo. Depois nós temos um diretor técnico, que hoje quem ocupa essa função também eleito é o Gustavo, da empresa Ao Sol. Depois nós temos um diretor de relações governamentais, que é o Eber, trabalha sempre em Brasília, junto ao governo, junto ao executivo. E temos uma diretora jurídica, que é a Marina Meyer, que palestrou aqui, passando várias coisas do mercado. A associação também tenta trabalhar, ela trabalha nos níveis federais, estaduais e municipais, no que for possível, junto aos órgãos regulatórios, como a ANEEL, junto aos ministérios de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, junto a prefeituras, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, sempre tentando fomentar políticas, ajudar a fomentar políticas ou retirar coisas que sejam, evitar decisões dos poderes que atrapalhem o mercado de geração distribuída, ou seja, defender o interesse dos associados. Isso externo à associação. Para os associados, a gente sempre procura disponibilizar assessoria jurídica, quando é uma dúvida que atende a todos e que possa ser respondida de uma maneira mais simples, não tem custo nenhum para o associado. Quando é uma dúvida mais complexa, que demanda um estudo maior, a gente tem 2 ou 3 escritórios jurídicos que trabalham, a gente indica, o associado pode escolher e aí ele recebe uma proposta, quando é uma coisa mais longa, assim, de 1 semana, 1 mês, direto do escritório jurídico. Dúvidas regulatórias, a gente tenta esclarecer algumas. Muitas dúvidas, até nós, às vezes, temos dúvidas. Até quem escreveu a resolução, às vezes, tem dúvidas. A gente consulta a ANEEL. Nem sempre é claro a regulamentação. Às vezes, ela é dúbia da dupla interpretação. A gente também faz um trabalho muito de ir na distribuidora, na concessionária, na permissionária, resolver, ver o que está acontecendo. Existem vários problemas, falamos alguns aí com as distribuidoras, de atraso, leitura incorreta, não crédito, demora em parecer de acesso, demora na informação. A gente poderia falar sobre isso horas, a gente sempre procura ajudar isso na medida do possível. A BGD é uma associação descentralizada, não temos como decidir tudo lá de São Paulo, então nós criamos a figura do diretor regional, dos diretores regionais. Então a gente tem um diretor regional lá do Rio Grande do Sul, que é a Mara, temos um diretor regional do Paraná, que é a Liciane. Cada um deles tem a sua respectiva empresa. Todos eles trabalham pro bono, ninguém recebe nada para isso. Temos o diretor de Minas Gerais, que é o Walter Abreu, tem um diretor regional do Rio de Janeiro, que é o Pablo, temos o diretor regional de Goiás, que é o Carlos Cunha, diretor regional do Ceará, que é o Ricardo. Será que eu esqueci algum? Estamos procurando um diretor regional aqui também, profissional que seja associado, evidentemente, que tenha experiência no mercado, tem uma empresa. O nosso estatuto prevê lá, principalmente o novo estatuto, como é que esses diretores regionais são escolhidos, qual que são as premissas para escolher, mas por que o diretor regional? Porque nada melhor que o diretor regional para conhecer os problemas da região. Ele conhece lá da cidade dele os vereadores, quem é o secretário de energia do estado dele, às vezes é parente, amigo, ele sabe os problemas da distribuidora localmente. Não adianta lá de São Paulo alguém querer saber o problema da Coelba, por exemplo. Só quem está lá na Bahia, que realmente sente o problema na pele, ou na Enel, sente o problema na pele, sabe, não, na Coelba a pessoa certa vai resolver o problema, esse aqui, vamos lá, por acaso é meu amigo, ele trabalhou comigo em outra empresa, fica mais fácil o contato regional do que de um outro estado resolver o problema. Isso é uma característica do Brasil e a gente tenta se adaptar também. Já que nós falamos de geração distribuída, a administração também é distribuída. Antes de você passar para as perguntas, uma coisa importante que eu tenho que falar, que é importantíssima. Nós temos um estatuto social que ele nasceu com a fundação da BGD em 2015. Com a fundação, você, pela lei, é obrigado a fazer uma assembleia geral, seguindo todos os parâmetros de acordo com a lei para associações sem fins lucrativos, que é o caso da BGD.
Esse estatuto estava super adequado, mas nós estamos numa fase de modernização desse estatuto. Então ele está publicado lá no site. Eu conversei com o Bruno, que cuida dessa parte do site, para publicar também um novo estatuto, para que todos os associados leiam, dêem a sua opinião. Nós depois, oportunamente, marcaremos uma assembleia geral, nas formalidades previstas em lei, para nós aprovarmos esse novo estatuto, que vão trazer modernidades. Por exemplo, vai mudar o nosso conselho, lá, que, se eu não me engano, eu falei 7, são 9 conselheiros, vai mudar para 12 conselheiros, vai definir no estatuto a função do diretor regional, vai atualizar de acordo com a nova resolução, algumas coisas interessantes. Modernizar, como toda associação, empresa faz. Participem disso, os que não forem, os que forem associados. É interessante ter opiniões de vocês. Seria interessante acrescentar isso, colocar mais essa fonte de energia, a parte social. E quem não for associado e tiver interesse em se associar, basta entrar no site da BGD. Lá tem uma parte só para se associar. É muito simples, você preenche uma ficha com os dados da sua empresa, já cadastra a sua empresa. Depois de um certo tempo, vocês já são inseridos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de e-mail, e ficam já sabendo os direitos e deveres de vocês como associado. Nós vamos passar agora para as perguntas. Só não esqueçam de dizer qual Carlos é. Boa tarde. É para os 3 Carlos. Primeiro, dar parabéns para vocês, né? Que realmente, eu falei ontem que é um divisor de água. Não, tenho certeza que o mercado de GD é antes e depois desse evento, no norte do Brasil. Foi realmente um evento que deu um impulso. E como na mesa agora anterior, eu fiz uma provocação da questão dos conselhos de consumidores, né, que são representadas lá 5 categorias: rural, residencial, industrial, poder público e... Rural, industrial, residencial, poder público. Carlindo, faltou qual? Rural, residencial, comercial, poder público. Comercial, obrigado. Por que não ter um representante da GD lá? Então, fica aqui, a lei que criou é 8631 de 93, os Conselhos de Consumidores, e o decreto que regulamenta isso é o 2335 de 97, que atribui que a ANEEL, no artigo 4, é que vai definir as competências dos Conselhos de Consumidores. Também tenho certeza que não tem ninguém com maior legitimidade que a BGD para fazer um pleito desse. E é um pleito que pode resultar com algo de passar a ter voz ativa junto à distribuidora diretamente, de forma distribuída, cada distribuidora tendo um representante da geração distribuída lá, nos conselhos. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Seu nome? Rafael. Olha, Rafael, eu acho a ideia excelente. Muito boa. Eu estou nisso há alguns anos, né? E além de engenheiro, sou advogado também. Mas essa ideia eu não tinha ouvido ainda. É muito boa mesmo. Eu vou estudar um pouco mais a lei, né, que você citou. Eu anotei aqui rapidamente, mas anotei no meu caderninho aqui. Isso é muito interessante. Vou mobilizar algumas pessoas. Eu sou muito ansioso, né? Só de você falar, eu já fico me mexendo na cadeira. Eu achei a ideia muito interessante mesmo. Participar disso lá. A gente tem acesso à ANEEL, fácil, você me deu... ficando velho, esqueço os nomes. Desculpa. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar isso, é uma oportunidade boa de comunicação e também de criar um vínculo maior e com respaldo legal. Existem 23, o que a gente faz hoje, existem 23 associações do setor elétrico. Existe uma coisa chamada FASE, o primeiro F, eu não tenho certeza se é de federação, mas Federação das Associações das Indústrias do Setor Elétrico. E é lá em Brasília, nós participamos do FASE, né? Então está lá a BINE, está a Biogás, está a Bessolar, tá, Bens, todas as associações, tá, a Brad, a Abrace, a Abracel, todas as associações, as grandes, as médias, as pequenas, que trabalham, a Cogem, no setor elétrico, participam disso. É um conselho extremamente político, a gente acessa diretamente os deputados e senadores, evidentemente com os pleitos que a gente tem consenso entre todas as associações, a gente apresenta em conjunto, muitas vezes não tem consenso. Por quê? Porque a Biogás tem um interesse e a Abra PCH tem outro. A
a AB Solar tem um interesse e a Cogen tem um outro interesse, ou a Beólica tem outro. Nós temos a vantagem de trabalhar com todas as fontes de energia. A BGD trabalha com todas as fontes renováveis de energia, mas lá tem a Associação da Energia Nuclear, que também está lá no FASE. E às vezes a gente tem que tentar um consenso, evidentemente que a gente não vai entrar em consenso com associações que têm interesses políticos, sociais, econômicos diferentes dos nossos, né? A gente tem que estar sempre alinhado com o nosso estatuto e com as diretrizes estratégicas. Deve acontecer a mesma coisa nesse conselho que você citou aqui. Por isso que eu acho importante a gente ter uma representação da área de geração distribuída. Por quê? Porque tornou-se relevante, né? Esse segmento de geração distribuída tornou relevante no mercado de energia elétrica no Brasil. Obrigado pelo conselho aí. Sem ser redundante, né? Obrigado pelo conselho para o conselho. Só complementando, o Carlindo preside o conselho aqui do Estado do Pará e já presidiu o Conselho Nacional, não é isso, Carlindo? Você já foi presidente do Conselho Nacional, então é uma pessoa que pode nos ajudar muito nessa construção. Fica Ótimo. a dica aí também. Muito obrigado. Boa tarde, João Paulo, da Dantas Energia. Eu queria entender um pouquinho mais qual a movimentação que a BGD está fazendo referente a essa mudança da normativa que vai acontecer. Quais são os passos que estão seguindo? Tem uma agenda para isso? Tem uma movimentação política envolvida? Como é que está esse cenário hoje? Olha, isso começou com a audiência pública, a ANEEL, ano passado, já estava previsto isso. Existe um processo, toda vez que vai fazer uma nova resolução, um processo legal que as agências regulatórias seguem, que se fazer audiências públicas, etc., coloca uma AIR, análise de impacto regulatório, depois analisam todas as contribuições que foram feitas, depois gera-se um texto, coloca-se novamente uma audiência pública sobre o texto agora, não sobre as ideias, mas sobre o texto. E aí a ANEEL faz o texto final e tem uma decisão colegiada da ANEEL, os diretores se reúnem e aprovam o texto com as modificações que eles acharam relevantes ou não. Nesse processo, toda a sociedade participa das audiências públicas e dando sugestões, né, dando sugestões de como acha que deveria ir aquele segmento que ela é solicitada a opinar. A BGD deu as suas sugestões, se eu não me engano foram 200 sugestões, se eu não me engano, porque tem várias normativas, né? Foram entregues 200 sugestões de diferentes associações, de setores da sociedade, pessoa física, pessoa jurídica. Eles fazem uma coletânea geral disso. E agora nós estamos aguardando, segundo o anúncio da própria ANEEL, o texto final que vai ser a nova resolução, né? O texto modernizado da resolução 482. Com certeza vão vir modernizações, vão vir melhorias, vão vir adaptações para o mercado, porque o mercado mudou bastante desde 2012, depois foi modificado pela 687 em 2015, teve a 786 que restringiu um pouco as PCHs, aumentou o limite para 5 MB das PCHs, mas o texto original mesmo ele vai ser bastante modificado agora. Onde está pegando? Está pegando a parte de remuneração do fio. Nessa parte a IR propôs 6 cenários, de acordo com o entendimento, eles fizeram uma análise financeira, não veio do nada aquilo, teve uma análise de benefícios e custos de GD no sistema elétrico brasileiro, e elaborou 6 cenários lá para ver até quanto que a gente paga, né? Na verdade não é paga, é quanto compensaria. Hoje a gente compensa 1 para 1, então no cenário 1, se eu não me engano, é 28%. Isso quer dizer, em outras palavras, que você, se você entrega 100 kWh de energia injeta na rede, 28% de 100 kWh, 280, vão ficar com a distribuidora. E assim vai aumentando, cenário 2, 3, até que é o cenário 6, que se eu não me engano são 68%. Isso quer dizer que se você entrega 100 kWh, 68 kWh ficariam com a distribuidora. Do nosso ponto de vista, isso é meio não, ele é desproporcional, né? E a maneira como foi feito esse cálculo, ele não considerou os benefícios que geração distribuída traz para a rede, balanceamento de carga, benefícios de todos os sentidos, técnicos, econômicos, sociais, né? Existe até uma discussão que não seria função do órgão regulador fazer políticas sociais. De um certo ponto de vista jurídico está certo, mas do ponto de vista social e moral, diria até, está completamente equivocado, né? O país tem que trabalhar coordenado, não pode a Secretaria da Fazenda querer só
arrecadar, a Secretaria de Indústria e Comércio querer produzir, e a Secretaria da Saúde. Tem que ter uma certa coordenação ali, porque todos trabalham pelo bem do país. Se for pensar, o destinatário final disso é a nação brasileira. Então, eu acho que tem que ser, sim, tem que ser pensado em todos os aspectos. Do ponto de vista jurídico está certo, mas do ponto de vista moral a gente acha que está muito desviado isso, né? Está abandonada essa área. Mas não vamos nem falar dessa área de empregos, né, geração de emprego social, falando da área de econômica mesmo. Fazendo uma análise profunda sobre o que foi feito lá, a gente descobriu erros naquela IR. E descobrir erro naquilo, eu te garanto, é muito difícil. Por quê? Porque tem uma planilha lá dentro com várias macros de mais de 10 mil linhas, porque você descobre um erro lá dentro, você tem que analisar a planilha de cabo. Você conhece o Excel, você sabe que é difícil seguir lá as fórmulas daqui para... Então, demorou muito tempo para descobrirmos que havia alguns erros, né? Alguns associados nossos, inclusive, que se aprofundaram muito nesse assunto. Então, o que aconteceu ali? Nem todos os benefícios de GD foram computados corretamente. Melhoraria aqueles cenários. Não seria o ideal para nós, mas melhoraria bastante os cenários. Então, isso foi mudado a vários assuntos, vários percalços como esses aconteceram, que levaram a gente a discordar daqueles 6 cenários. Antes disso, a gente tinha apresentado, importante dizer, nós não ficamos esperando aquela IR sentados. Falando, vamos ver o que a ANEEL coloca aí, vê o texto da IR, análise de impacto regulatório, com 6 cenários, e agora vamos discutir isso. A BGD, e eu posso falar, porque saiu da BGD isso, em 2017 tomou a iniciativa de fazer um fórum de remuneração do fio. E não fez assim, vamos fazer um fórum. A gente chamou o pessoal que entende remuneração do fio, que é complicado quando você se aprofunda ali, tem TUS de A, TUS de B, vários componentes, e chegamos à conclusão o que seria justo em termos de remuneração de fio. Quando eu falo justo, é justo do ponto de vista técnico, financeiro, regulatório. A gente procurou fazer uma coisa que não agredisse a regulamentação do setor. Levamos para a ANEEL, protocolamos esse documento e ouvimos da ANEEL o seguinte: fantástico, uma boa ideia, etc. As pessoas que participaram do Gente de Estudo conheciam todo mundo da ANEEL, todo mundo se conhece nesse mercado, falou, olha, se vocês conseguirem o apoio da sociedade, isso aqui ajuda muito nós, porque assim quando nós lançarmos a nossa IR, ela já vai ao encontro dos anseios da sociedade para tentar o equilíbrio do setor. E eu perguntei, o que é o apoio da sociedade? Aliás, outras associações também participarem, né? Não só a BGD. Perfeito. Nós saímos, conversamos com a Biogás, conseguimos o apoio da Biogás, conversamos com a Abeólica, não deu tempo da Abeólica aprovar, eles tinham que passar no conselho, conversamos com a BINE, conseguimos o apoio da BINE, está lá o logo da BINE nesse estudo, falamos com a Cogem, falamos com a Bens colocou o logo lá, falamos com a Bessolar participou depois, colocou o logo deles lá, todos nós fizemos um estudo juntos, e contratamos uma empresa de consultoria, uma das maiores do Brasil, são 3 grandes famosas, para melhorar ainda mais o estudo, etc., e apresentamos de novo e protocolamos a ANEEL. E não só isso, apresentamos a ANEEL, como fomos no Ministério de Minas e Energia e apresentamos lá também e protocolamos lá também esse estudo. E tem que ser protocolado mesmo, porque por lei você tem que, para se dar publicidade nisso, você não pode entregar em mãos. Pode entregar em mãos, mas não é... oficialmente não é assim que se faz, você tem que dar publicidade e tem que protocolar para dizer, foi entregue isso aqui. Só por isso que a gente protocolou, para seguir as formalidades legais. Quando, para nossa surpresa, saiu uma AIR alienígena, completamente diferente que nós víamos sugerir. Não é que ela está errada, ela foi por um outro lado, né? A gente foi por uma abordagem sobre o tema e nasceu uma outra abordagem completamente distinta, que não é nada ilegal, poderia simplesmente uma outra maneira de pensar. E quando a gente começou a se aprofundar nesses 6 cenários, a gente viu que os 6 cenários eram ruins. Na verdade, os 6 cenários são... Até o cenário 0, que nada modifica. Porque o cenário 0 significa assim, não custa nada o fio. E a gente não acredita nisso. Existe um custo no fio. Só que alguns utilizam mais a estrutura e outros menos. Então a gente quer equilíbrio e isonomia. A gente não quer usar a rede a custo 0. Porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. Por isso que a gente acha que os 6 cenários são ruins, de uma AIR completamente destoada da nossa proposta inicial. Eu vou continuar, então. Os cenários são ruins, né? São ruins. Mas não são de todos ruins. Eles são ruins, de acordo com o que a gente tinha proposto, né?
para o mercado, ele vai atrapalhar o mercado, mas eu estou alinhado com o que foi falado aqui no fórum por algumas empresas, grandes empresas. Não vai acabar o mercado, não é isso. Alguns modelos de negócio em alguns estados vão ficar inviáveis, né? Principalmente a remota compartilhada, seja cooperativa, consórcio, ou até mesmo em alguns casos de autoprodução remota, porque com a remuneração de fio junta-se a tributação. Então acaba ficando, você coloca um tiro muito baixo, um tempo de retorno muito alto, o empresário não se interessa. Então acaba viabilizando a produção local e a remota em alguns estados vão ficar com a tiro mais baixa ou em alguns casos até inviabilizar. Bom, o que pode acontecer? Se cair mais o custo dos equipamentos, volta a avisar. Se o dólar cair, pararem de jogar bomba lá na refinaria não sei onde, melhora o cenário. Então, quando se faz uma análise mais ampla, existem muitos fatores externos que acabam influenciando o nosso mercado. O dólar impacta diretamente o nosso mercado. Até mesmo nós temos fabricação nacional de vários produtos, inversores, etc. Mas os insumos vêm de fora. Então, quando sobe o dólar impacta o custo dos equipamentos. Se o dólar cair bastante e os equipamentos fotovoltaicos, apesar de fotovoltaico não ser a única fonte para GD, cair, volta a ficar interessante. Mas aí a gente está deixando 68% com a concessionária. Não é razoável isso. Eu diria que sai fora da razoabilidade, para usar uma frase bem tranquila. Então, Carlos, boa tarde para vocês três. Assim, tem bastante críticas, estava lendo uma reportagem de janeiro a maio desse ano, teve mais de quase 4 mil reclamações de geração distribuída na ANEEL. Eu queria ver a BGD, o que ela diz sobre isso e o que ela faz em relação a isso, se ela faz alguma coisa na ANEEL, juntamente com essas reclamações, ou o que a gente poderia tomar de iniciativa. Porque a gente sabe que da ponta ali, que está vendendo para o consumidor final, às vezes elas dão um parecer de acesso primeiro em 60 dias, vistoria demoram, em vez de 7 dias, demoram 15, 20 dias. Daí a gente manda a reclamação para a ANEEL, só que a gente nunca tem retorno disso. Queria só ver se a BGD ela tem se nós poderíamos entrar em um consenso, alguma coisa assim. A gente tem feito várias ações nesse setor. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, as dificuldades no processo de solicitação de conexão. Logo no começo, lá em 2016, a gente criou um banco de dados de reclamações. E ele enchia rapidamente, apesar de naquela época eram poucos os números de conexões. Mas a gente percebeu que isso era inócuo. Isso é inócuo. A gente acabou virando um PROCON. E não é função da associação ser um PROCON, né? Um centro de reclamações. Quem tem que resolver esse problema é a distribuidora. E, segundo ponto, se chegar à ANEEL tem que fazer o que o juiz faz, tomar uma decisão com o pleito que foi feito. Está certo ou está errado e, quando for o caso, dar uma sanção. Não é o que acontece também. Hoje, o caminho correto seria, em tese, né, o caminho até sugerido pela própria ANEEL é você fazer uma reclamação na distribuidora. Se não for atendido, se você achar que foi injusta a resposta, faz na ouvidoria da distribuidora. Se mesmo assim você não alcançar o resultado esperado, você faz uma reclamação na ANEEL. Se a resposta não for condizente com o que você estava esperando, porque você acha que você estava correto, e normalmente você estava mesmo, você faz uma reclamação na ouvidoria da ANEEL. Passado tudo isso, se você não perdeu o seu cliente ainda, já se passaram 60, 90 dias. Quando a ANEEL responde, é uma resposta meio que em cima do muro. Na verdade, nem A nem B, nem sim nem não, muito pelo contrário. Analise o Prodist tal. Se fosse para analisar o Prodist lá, tivesse escrito exatamente a resposta, ninguém teria feito a reclamação. E às vezes tem casos que está escrito exatamente como é que tem que ser feito na resolução 482, mas a distribuidora dá uma interpretação diferente e você fica brigando e girando. Isso cria uma tensão muito grande. Nós já levamos esse problema para a ANEEL. Eu, numa audiência pública, no meio da audiência pública, com o diretor falando que esse é o caminho que funcionar. Primeiro, eu levantei no meio da audiência pública e falei, isso não funciona. E aí todo mundo aplaudiu ao máximo, mas continua igual. Isso não funciona. Não funciona, não atende o mercado, não atende o cliente, não atende o investidor. Se fosse uma coisa que funcionasse, você entra com uma reclamação e 15 dias depois, no máximo, você tem uma resposta e uma decisão, sim ou não, mas é um processo, é um caminho das pedras que não é nem eficiente e nem eficaz. O que a gente tem feito?
E até complementando a pergunta, o que nós temos feito? A gente achou que é muito mais factível e execuível, em vez de criar um banco de dados de reclamações e depois mostrar ele inteiro para a ANEEL, porque quando você... Eu já tive lá com uma lista de reclamações da ANEEL, aí entra um cara lá, enfim, que fala, essa reclamação já foi resolvida aqui, essa aqui já aconteceu isso. Ele tenta linkar, aí falta a pessoa que está do seu lado ali para explicar exatamente o problema, você fica vendido. Você fica vendido. E esse é o cara da ANEEL, não é nem o rapaz da distribuidora que sabe exatamente o problema, sabe os detalhes do problema. E algumas coisas ele fala, não, isso aqui eu vou resolver, isso aqui realmente está com razão. Mas fica um negócio inócuo, percebe? Nós em Brasília, numa mesa, junto com algumas pessoas da ANEEL, analisando um problema lá do estado do Rio Grande do Sul, que não está nem a distribuidora ali, nem o próprio cliente, às vezes está, o reclamante, inócuo. Aí volta para ele e fala, eu estive ontem na ANEEL e por acaso um dos problemas que a gente viu foi o seu problema. Ele fala, não, isso já está conectado, isso já resolveu, obrigado. Ou ele fala, que bom, mas puxa, demorou 4 meses, o cliente me fez eu pagar uma multa. Fica parece um bando de louco tentando resolver um problema e não é uma maneira eficiente de resolver. A gente tem tido muito mais sucesso com os diretores regionais. Posso pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que foram lá, o Pablo, que é o diretor regional do Rio de Janeiro, com outros, não foi sozinho, foi na Enel, negociando, olha, o negócio é o seguinte, chegou com uma lista lá, com todas as empresas, nós temos esse, estamos tendo esse problema, lá é ampla e light, né? Este problema, e alguns eles resolvem, outros a própria distribuidora fala, não, mas aqui vocês entregaram o projeto faltando esse dado. E opa, realmente errou. Não, esse aqui a gente entregou certo, mas vocês demoraram, eram 30 dias, já se passa. E aí isso tem tido muito mais eficiência, eficácia do que reclamar para a ANEEL. Isso tem acontecido muito no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A CEMIG é a campeã de problemas, mas também é a campeã de soluções, né? A gente tem lá o próprio Café, tem a Marina Mer, que é lá de Belo Horizonte, e o próprio diretor regional, eles têm feito um trabalho de ir lá na CEMIG, lá dentro dos meandros, quem decide resolve, conversado com as pessoas, está tendo esse, e alguns problemas têm resolvido, tem tido um índice de solução muito maior, conversar direto. Eu estive na Enel em Goiás, eu estive lá na CPFL, na ES Eletropaulo, antes de ser comprada lá em São Paulo, às vezes resolve, às vezes vai e não resolve. Concomitantemente isso, a gente tem que resolver o problema pela raiz. As distribuidoras têm que seguir o que está escrito lá, tem que seguir os prazos, tem que ter estrutura para atender. Esses dias, os representantes das distribuidoras falaram, não, tudo bem, 2% ou 1% dos problemas, isso não é nada de acordo com os milhões de atendimentos que a gente tem que fazer. Isso não é uma maneira correta de abordar o problema. É a mesma coisa que você chegar para um médico e ele fala, olha, desculpa, eu errei. E o paciente faleceu, mas olha, é só 1% dos pacientes que eu erro. Você vai falar isso para o pai do paciente. Então, para quem está sofrendo o problema, aquele problema é principal para ele. E energia elétrica é uma coisa fundamental para a sobrevivência do ser humano e para a economia de qualquer país. Não pode ter falha, não pode justificar um percentual baixo aceitável. Ele é aceitável quando é com o outro, quando é com a gente mesmo, ele é inaceitável. Eu acho que a gente tem que resolver o problema pela raiz. Para responder a segunda parte da pergunta de vocês, o que soluciona mesmo é ir na distribuidora, ou com advogado, ou com algum representante da ABGD ou de outra associação. Em alguns casos, infelizmente, ingressar na justiça. A ABGD, em alguns casos, municiou a empresa a ingressar na justiça. Por que a própria ABGD não ingressa na justiça? É um problema, nós temos advogados aqui, legitimidade jurídica, né? Dependendo do caso, não são todos, eu não posso ingressar na justiça, porque os direitos, o problema não foi com a associação, mas foi com o associado. E nem mesmo o associado às vezes pode, porque o problema é com o cliente dele. Então teria que ser o cliente dele ingressar com uma ação com uma distribuidora. E a última coisa que o associado, o EPCista, o instalador quer é incomodar o cliente dele, nós vamos ter que entrar numa ação com a distribuidora. O cliente não quer ouvir isso, o cliente quer saber, deixa eu ver os créditos, quanto já entrou na minha conta, olhar assim. Você não me falou que eu ia ter que entrar numa ação com a distribuidora, você me falou que eu ia economizar minha conta de luz, então fica muito difícil.
Só eu fui pessoalmente na AES Eletropaulo umas 4 vezes por esse problema de, quando ainda era AES Eletropaulo, falta de medidores, foi no começo. E o que eles falavam? Geração distribuída é muito novo. Nós não homologamos ainda distribuidor e os que a gente comprou em estoque, os pedidos superaram. Eu vi coisas interessantes do tipo, olha, aqui a gente faz erro de conta. Erro de conta é muito comum, né? Erro nos créditos, cálculo dos créditos. Olha, eu vou te confessar, isso foi uma mesa, eu estou com o vice-presidente da distribuidora, o diretor de não sei o que lá, um monte de gente, não falou secreto para mim. Falou, olha, a gente faz no Excel. A gente faz no Excel, então erra, porque o pessoal da parte tributária fala que tem que fazer uma maneira do cálculo, mas o pessoal da parte de engenharia fala que tem que fazer outra, e o cara que mexe mesmo com o Excel, que é o programador, ele fez de uma outra, por isso que deu esse erro. E a gente pergunta, mas por que não coloca no sistema de ERP, uma empresa desse tamanho, que usa SAP? Porque a gente gastaria R$750 mil para fazer uma modificação. E com esse número de GD ainda irrisório, só 50 mil ligações no Brasil inteiro, para você ver como faz tempo, agora nós estamos em 110. Nós não vamos investir 750 mil na modificação do sistema SAP da empresa. É um pouco de descaso. Agora, o que eu faço com isso? Levo para a ANEEL? Eu levei. Nós levamos, protocolamos, etc, etc, e está lá rodando. Boa tarde. Meu nome é Rui Cavalcante, sou advogado no Amapá. E brigando com a concessionária lá, na verdade, eu sempre militei na área do direito bancário, quase 20 anos brigando contra bancos. E aí o STJ foi fechando as portas para o consumidor bancário, não sobrou ação. Tive que escolher um outro nicho de mercado e vi uma concessionária destruindo o consumidor lá através de uma série de atos e atitudes abusivas. E nessa história eu acabei tendo que criar uma empresa de energia elétrica para trabalhar tecnicamente perícias, essa história toda, e acabei no mundo da energia solar e cheguei aqui, isso tudo de janeiro para cá. De forma que eu não conheço essa realidade, não conheço essas coisas. Porém, eu queria fazer 2 referências aqui. A primeira, eu senti uma ausência grande aqui, muito grande, que eu acho que é vital para o setor. Bancos. Não vi bancos aqui. E bancos é o pior inimigo. O pior não é inimigo, é o pior obstáculo hoje do crescimento. Por quê? Eu tive um integrador lá em Macapá que fez 2.000 propostas e só fechou uma. Tá? Por quê? Inviabilidade econômica, pura e simples. O valor da parcela fica, no mínimo, 150% do valor da conta de luz do cara e ninguém fecha. O segredo, então, é achar uma forma financeira de viabilizar essa paridade. A hora que isso acontecer, o setor explode do país inteiro. E não adianta dizer que o BV, que o Santander está financiando muito, pois quando você pega o 7 lá do Santander, é 2,6 mil ao mês. Aí você diz assim, mas tem um BASA que financia 4% ao ano. Não financia não, o BASA só financia para quem é cliente, para quem tem garantia, tem que dar 20%, tem que ter relacionamento, tem que primeiro aprovar o projeto na concessionária, depois vai do banco, aí o cara gasta com o engenheiro, com o projeto, diabo a 4, quando chegar lá o banco não aprova. BASA, ontem esteve o gerente do BASA aqui dizendo que o BASA financiou em 2018, só em 2018, aqui no estado do Pará, 4 bilhões de reais. Eu digo, não, ele está falando errado. 4 bilhões? Que é isso? Deve ser 4 milhões, mas 4 milhões é muito pouco. Bom, ele repetiu os 4 bilhões, eu não sei se foi, mas se foi, tem alguém aí que achou o caminho das pedras e a gente não viu aqui. E ele não falou isto. Se existe essa fórmula mágica, ele não contou para nós aqui. Tá? Porque nós ouvimos aqui foram queixas contra o BASA e o gerente não dirimiu as dúvidas. Perfeito. Então, eu faço esse registro da grande ausente. E tivemos o Sicredi também, que esteve aqui, mas contando a história
falando qualquer coisa menos sobre as condições de crédito do Sicredi. Tudo bem. Tá. Então, primeiro esse registro. Segundo fato que eu quero dizer é o seguinte, eu queria colocar aqui, como advogado, eu pensei no seguinte, ao começar a ter um contato com essa questão, quando nós começamos a falar em projeto, em instalação de sistemas fotovoltaicos lá no Amapá, surgiu o problema do medidor. A companhia não vai ter medidor, a companhia vai atrasar a aprovação dos projetos e não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. E eu parto do seguinte princípio, eu penso como advogado. Vejam só, senhores, me parece que na 482 existe prazos estabelecidos para a concessionária aprovar o projeto, pelo menos nesses kits residenciais. Não sei na geração distribuída, que eu não conheço essa área. Mas para o kitzinho, para o telhadinho de casa, da residência e tal, existe prazo. E o que acontece se a concessionária começa a me atrasar o prazo de conexão do sistema do meu cliente como integrador? Aí eu vou ter, como já aconteceu e acontece, em que o cara financiou, o integrador fez a parte dele e a concessionária está segurando lá. A minha opinião, na minha concepção, é entrar com uma ação judicial pedindo liminarmente que o juiz mande a concessionária que faça a ligação, tá, sob pena de não pagar a conta de luz enquanto não conectar, já que o cliente já fez tudo o que tinha que fazer. O integrador já fez tudo o que tinha que fazer. Projeto aprovado e tudo mais. Isso vai mexer no bolso da concessionária. E se ela diz assim, eu não tenho funcionário, claro que ela não tem funcionário. No Amapá ainda é estatal, está em processo de venda. Mas seja ela quem for, se for a CELPA, for particular, privada e tal, mexeu no bolso, ela vai contratar funcionário, ela vai contratar engenheiro, vai contratar analista, ela vai dar o jeito dela. Ou ela não vai receber. Eu acho que os juízes dão essa liminar. Eu sou pela judicialização, sim. Não adianta ir buscar em ANEEL essa solução, porque ANEEL é um órgão político, é um órgão público, e não está muito interessado em resolver o problema do país. Aliás, as próprias agências reguladoras são algo muito questionável. Obrigado, senhores. Bom, eu vou começar pelo final, depois vou voltar ao começo lá da sua pergunta. Sobre judicialização, nós não somos contra a judicialização. Acho que quando você não tem mais nenhum caminho, só resta mesmo você pedir uma tutela, de um juiz para decidir alguma coisa. Agora, a tutela liminar, precisa ver quem tem a legitimidade jurídica para pedi-la, né? Porque às vezes o distribuidor não tem a legitimidade jurídica, tem que ser o teu cliente, o cliente do teu. E mesmo que a tenha, isso vai ter um custo. O que às vezes as pessoas avaliam? Eu estou instalando um sistema lá que custa 20 mil reais, mas o advogado, só para solicitar uma liminar, ele vai me pedir 2 mil reais por baixo. Pode não ser viável economicamente eu acionar um advogado que vai me cobrar 2 mil reais para um sistema que eu estou vendendo que custa 20. Então ele tenta outros caminhos. Isso é uma realidade, eu também tramitei no meio jurídico e tenho os honorários do advogado. Então ele recorre à associação. A associação a gente tenta ajudar, mas aí a gente com certeza não tem a legitimidade jurídica para ingressar com uma ação naquele caso, muito menos solicitar uma liminar. Então o problema vai se complicando. É claro, eu tenho clientes que conseguiram, tiveram sucesso com a liminar, inclusive na parte fiscal do convênio 16, né, em termos de ICMS, mas é uma decisão liminar, precisa ver como é que vai ser o julgamento final, que também vai causar uma insegurança jurídica para o cliente. De repente, lá para frente, ele descobre que tem algum erro realmente no projeto, porque toda vez que você solicita uma tutela judicial, você não sabe o que vai acontecer, a não ser que esteja muito bem munido de informações. É quase que imprevisível, dependendo do caso, o que vai resultar aquilo e quando. Então, eu estou só colocando outros vieses, né, dessa sua abordagem, que eu participei de muitas vezes de ações jurídicas no setor, dos mais diversos níveis, inclusive com distribuidoras, e tivemos sucesso. Algumas e outras não foi. O sucesso ele veio tarde demais. Então, ficou inócuo.
Depois de quando veio a decisão final, já tinha feito a ligação, etc. Mas os 2, 3, 4 ou 5 mil de honorários para advogado já tinham ido. Então é uma coisa que tem que ser bem analisada. Você colocou duas coisas que eu concordo. Faltou, pelo menos nesse aqui, um painel só dos bancos e também faltou das distribuidoras. Das distribuidoras não foi por falta de convite. Nós convidamos as distribuidoras e tramitou. Mas eu também tenho que ser justo. Em outros fóruns nossos, nós conseguimos colocar as distribuidoras para falar 2, 3, às vezes até 4 na mesma mesa. Elas responderam na medida do possível, que era possível responder, e o que não tinha resposta, elas juraram de pé juntos que iam melhorar. Para o próximo vai ser o Congresso Brasileiro, que nós vamos fazer agora em Olinda, Recife, em novembro. Nós estamos convidando bancos, um painel só de bancos. A gente já conseguiu uma vez. Neste aqui a gente não conseguiu, mas em outros fóruns a gente conseguiu juntar os bancos. E também um painel só das distribuidoras. É o que a gente acha que faz parte, isso enriquece. Sobre as linhas de financiamento que você comentou, uma vez foi feito um levantamento do Sebrae de quantas linhas de financiamento existem no Brasil para esse setor. Existem 68 linhas, existiam na época, agora até mais. Então o problema não é o número de linhas de financiamento, mas sim o quanto difícil é acessá-las. Então tem banco que pede conteúdo nacional, tem banco que pede sua casa como garantia, tem bancos que os juros são muito altos, você citou o Santander, mas também tem o Banco do Brasil, tem a nossa Caixa. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. O 2,6 por mês realmente é uma coisa que está fora do nosso alcance, né? Isso depende do mercado, da economia, da Selic, que agora baixou, parece que ontem baixou para 5,5%. Mas até isso chegar no financiamento de sistemas fotovoltaicos ou outros sistemas de ação distribuída, é um longo caminho pela frente. A gente tem algumas linhas de crédito, a própria Sicredi, a gente trabalhou lá, eu mostrei na apresentação, e outras linhas de crédito no Brasil que funcionam melhor. O pessoal tem falado bem do BNB, mas eu já vi gente falando assim, terrivelmente mal do BNB, né? Então parece que não é unanimidade. Às vezes o pessoal fala que foi super bem atendido por tal banco e outros falam que foram pessimamente atendidos. Eu já estive no BNB lá, levando problemas com a presidência do BNB, a vice-presidência, cúpula mesmo, falando, está acontecendo isso, eles tentam ajudar. Já estive conversando com o pessoal do Santander, já estive conversando com o pessoal da nossa Caixa. Nossa Caixa já falou em alguns eventos, né? BNDES, já trouxe várias vezes o pessoal do BNDES para falar. O BNDES é ótimo lá, aqueles juros de 4,5% deles, vai conseguir acessar. As pequenas e médias empresas é muito difícil acessar aqueles recursos. Você tem que ter uma empresa grande, são 6 meses até sair, é uma dificuldade. Então, para sistemas grandes, funciona melhor. Alguns com juros mais baixos, outros tem dinheiro de fora também, às vezes. E às vezes tem alocação. Então, tem outros modelos de negócio que você acaba contornando essa parte de financiamento. Mas fica um compromisso nosso de tentar trazer os bancos aí com um painel só de bancos. Tá bom? Com relação ao atraso, à judicialização, na minha experiência com as concessionárias, quando havia atrasos, eu fui muito feliz, pelo menos em alguns casos, que elas zeravam a conta do meu consumidor até cumprir o prazo. Isso aconteceu comigo durante muito tempo. Mas eu não judicializei, eu pedi. Na CEMIG eu mandei uma mensagem e falei, gente, vocês estão me causando um prejuízo enorme financeiro. Fiquei 6 meses sem medidor. Então, a partir do primeiro mês, eles zeraram a conta do consumidor até o prazo ser cumprido. Talvez isso seja um pleito interessante de ser colocado. Até na própria regulamentação. Como não precisa ser um ato punitivo, mas é um ato regulatório. Atrasou, maravilha, então conivente, mas nós não podemos ser prejudicados financeiramente por uma responsabilidade ou uma falta de planejamento de outro. Isso funcionou bem em algumas concessionárias que eu pedi. Aconteceu comigo na Light, eles zeraram a conta do consumidor até conseguir trocar. Na CEMIG aconteceu várias vezes isso. Então, assim, foi uma solicitação que eu fiz diretamente à concessionária. Então, o que o Carlos falou, às vezes vale a pena até ir na concessionária, no setor de faturamento, e falar, cara, nós precisamos resolver isso aqui dentro, antes de caminhar para judicialização, que seria realmente muito mais eficaz como um tiro de massa. Mas talvez como um tiro de diálogo e de uma proposição de uma medida ativa, talvez isso seja muito mais complexo, igual vai demorar 30 anos para a gente conseguir, às vezes, conseguir fazer esse negócio. E a chamada do consumidor para dentro desse setor, eu acho que é o que está acontecendo no mercado norte-americano, que eu também comentei com o Carlos no último evento. Nos Estados Unidos, os problemas são os mesmos de permitting.
para você ganhar permissão para instalar usina solar nos Estados Unidos, é o mesmo sofrimento que aqui. Muito parecido. Só que o Conselho de Consumidores lá tem muito poder. E para o americano, o Conselho de Consumidor representa voto. Então, hoje, nos Estados Unidos, tem 1,5 milhão de sistemas fotovoltaicos. Eles ganharam todos os últimos pleitos deles junto às distribuidoras e processos, né, falando o seguinte, tá bom, nós somos 1,5 milhão de sistemas, vezes 4 pessoas que moram em tal estado lá, somos 6,5 milhões de votos. Colocaram dessa forma a troca da moeda. Então, nós temos poder político. Né, e isso talvez a gente tem que trazer um pouco mais para dentro da geração distribuída, o poder político que a gente tem. Né, de estar na nossa casa, tem mais 4 pessoas, 5, 6. Se nós somos mais numerosos que qualquer outro setor hoje econômico, geramos mais empregos. Talvez também ter essa voz de que nós somos um poder político, funcionaria muito bem também em alguns casos. Né? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alô. Nesse estudo para alteração da resolução, está sendo levado em consideração que o Brasil importa energia da Argentina e do Uruguai, e que quando os nossos irmãos argentinos voltarem a crescer, eles vão parar de exportar essa energia para o Brasil. E o Brasil, consequentemente, não vai ter energia, né, para se desenvolver, para crescer. Nesse estudo que está sendo feito para a alteração da resolução, está sendo levado em consideração isso também? E agora, você acabou de falar que explodiram lá uma refinaria na Arábia Saudita, né? Falaram ontem que o dólar pode chegar, o barril de petróleo pode chegar a $100. Com isso, nós vamos ter um aumento do custo da energia elétrica das termoelétricas quando o nível dos reservatórios baixarem no próximo ano. Aí nós vamos ter mais bandeira vermelha, vamos ter mais aumento da energia. Quer dizer, tudo isso está sendo levado em consideração nesse novo estudo aí da alteração da 482? Olha, a AIR não analisou, isso aí seria o ponto de vista estratégico. Estrategicamente, o que essa energia injetada na rede, quanto vai ajudar o país? Não foi esse o viés que eles fizeram. O viés que eles fizeram foi o econômico. Todos os benefícios que GD traz ao sistema elétrico brasileiro e todos os custos que a geração distribuída imputa ao sistema elétrico brasileiro. Foi uma análise simples assim. E a gente bateu muito, e olha, vocês não computaram, além de computar baixo, não computaram todos os benefícios que geração distribuída traz ao sistema, só computaram os custos. E aí trouxeram para o valor presente, uma análise financeira, e aí que montaram os 6 cenários. Você tem razão sobre o negócio das termoelétricas. E eu vou mais longe, já subiu, parece, né, combustível, álcool. Então isso vai impactar a inflação, vai impactar o dólar, isso tem sérias consequências. O petróleo, a gente quer se livrar do petróleo, né? Mas a gente não consegue, há muitos anos, né? O pessoal fala agora muito no negócio que é os 3Ds, né, do setor elétrico, que é descarbonização, descentralização e digitalização. Isso é muito antigo. Eu fico surpreso quando eu vejo as pessoas apresentarem isso agora como se fosse o sistema elétrico do século XXI. Porque descarbonização a gente fala desde a crise do petróleo em 1970. Digitalização, desde que apareceu lá a Microsoft, que se falava em digitalização de todos os sistemas, sejam eles quais foram. E descentralização, mais antigo ainda, né? Eu dei o exemplo da IBM, mas existem vários outros exemplos em que você está descentralizando de grandes fornecedores centrais, no caso os mainframes da IBM, para a geração distribuída, que são os computadores pessoais, e agora cada um de nós tem um computador. Cada um de nós tem um computador muito mais avançado que aquele da nave que colocou o homem na Lua. O século XXI pensa diferente, a gente tem que... É um mundo global, então se explode uma refinaria lá, do outro lado, com um drone, que é aqueles aviãozinhos, vem impactar a nossa economia aqui, inclusive o setor elétrico. É uma coisa para se pensar bastante, seria uma análise estratégica. Isso não consta na IR.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Claro. Boa tarde a todos. Eu sou consultor de tecnologia. O mundo GD é um mundo novo para mim, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Mas nesses 2 dias de fórum aqui, eu gostaria de fazer uma complementação e talvez até um apelo com as associadas, a GPD e outras. O que é que eu vejo desse mundo novo que eu estou entrando aqui com vocês? Eu vejo uma seguinte questão que eu queria levantar uma luz vermelha aqui, para vocês pensarem um pouco sobre o caso. Hoje, a movimentação digital ela é muito grande. Se coloca presidente, se tira presidente, as mídias digitais, e que elas fossem, talvez, nos próximos fóruns, pudessem ser convidadas, principalmente a Google, que é a detetora do YouTube. Por que eu falo isso? Tem muito material amador de energia sustentável, de energia renovável, nessas plataformas digitais. E que talvez esses órgãos reguladores pudessem também, junto ao CREAS e outros conselhos e as associações, forçar um certo tipo de critério para essas publicações nessas plataformas digitais que hoje existem. Digo isso porque tem gente que consertava geladeira e agora está postando tutorial no YouTube de instalar painel. Então, eu queria deixar esse alerta aqui para vocês, pensarem nos próximos fóruns, convidar essas instituições para que isso seja feito um equilíbrio nessas publicações, como a Justiça já várias vezes exigiu isso e aquilo do Facebook aqui dentro do nosso Brasil, por que não certos equilíbrio dentro dessas publicações que se fala didaticamente? Tem cara que consertava fogão e agora está dizendo, para instalar painel solar, você compra na Americana, eu instalo para você e faz assim, grava um videozinho. E eu quero deixar esse sinal vermelho aqui para vocês pensarem um pouco no assunto. Obrigado. Realmente, na internet tem de tudo, é impressionante, né? Todo mundo é especialista em tudo, hoje ninguém mais vai no médico, já faz uma pesquisa ali no Google, se automedica, e no YouTube tem as coisas mais incríveis que a gente pode... jornalista, tem de tudo lá. O que a gente tem feito? Nós temos produzido os vídeos, por exemplo, esse evento aqui ele foi todo gravado, tinham câmeras no fundo, todos os nossos eventos são gravados, a gente coloca as palestras, se não inteira, parte delas, depois de algum tempo, na internet, em canal de TV, YouTube e tudo mais. Quase tudo que nós fazemos, a gente publica no Facebook, que já não é tudo isso mais, mas no Instagram, a gente publica quase diariamente coisa no Instagram, que é bastante acessado, e no LinkedIn também. Concomitantemente com isso, a gente procura nos grupos do WhatsApp, nos e-mails, passar as melhores práticas e o que a gente considera que vai trazer valor agregado, né? O próprio Café Aqui, ele falou, ele esteve envolvido na certificação de instalador fotovoltaico para capacitar todo esse mercado novo que está acontecendo no Brasil. Tem muita gente que tem extremamente capacitada, inclusive tem alguns que são engenheiros eletricistas há alguns anos, mas mesmo assim cabem a eles fazer uma prova prática e teórica, no Senai, no caso aí, para se qualificar, porque a gente quer nivelar por cima e não nivelar por baixo. Por outro lado, a gente não tem ferramentas para impedir que qualquer um coloque qualquer bobagem lá, inclusive golpes no mercado, em vez em quando circula na internet. A gente não pode simplesmente chegar lá e escrever, você está fazendo, a gente pode cair no calúnia, difamação, etc. A gente tem que ter um certo cuidado, mas a gente nunca deixa barato. Falando bem popularmente, a gente sempre pede para alguém investigar, quando é o caso, fazemos denúncia no Ministério Público. Essa parte, assim, o órgão regulador, por exemplo, o exemplo que a gente deu de instalação, se a pessoa que está fazendo a instalação ela pode assinar o projeto, é o CREA. Nós não podemos fazer o papel do CREA. Há 2 dias atrás eu fui no evento promovido pelo CONFE, pelo CREA, lá em Palmas, tinham 2.500 pessoas, todos os delegados do CREA estavam lá, eu palestrei e falei, quem pode assinar a RT, né, convênio lá 218, eu acho, né, resolução 418, nem lembro mais, tem que ter o parágrafo 8º e 9º lá, etc. Eu até brinquei com eles, no começo, quando a gente começou a trabalhar com geração distribuída, eu sabia decor isso. Agora já não sei mais, porque as distribuidoras já sabem quem pode assinar RT e quem não pode. Mas quem tem que fiscalizar isso não é a BGD, é o CREA. O máximo que eu posso fazer é alertar o CREA e
tentar mostrar para as distribuidoras, olha, isso aqui está fazendo errado, isso aqui não pode, mas não sou eu que vou impedir um advogado ou um arquiteto de assinar uma RT. Isso acontece. Eu já vi arquiteto assinar. Arquiteto tem uma discussão se ele foi formado naquela matéria ou não. A lei diz que não pode, então eles ingressaram com uma ação dizendo que pode. Está no direito deles, a gente contestou, etc. Daí o juiz falou que realmente não pode, mas aí já tem lá um monte de projeto com um arquiteto assinando. E é uma discussão interessante até, mas a gente tenta, de todas as formas possíveis, garantir o maior nível de qualidade, segurança e profissionalismo no setor que a gente atua. E não posso controlar o YouTube. Porque, por exemplo, hoje no Facebook, depois de tantos problemas no Brasil, o Facebook foi forçado pela justiça brasileira a adotar outras práticas que eles não faziam em certos países. Hoje, por exemplo, se alguém está insinuando que droga é legal no Facebook, você tem uma caixinha lá que você denuncia para o Facebook. O Facebook teve que manter um time no Brasil. Para quem não sabe disso, teve que manter um time no Brasil para cuidar dessa denúncia, olhar e ter um tempo de resposta, que é 24 horas, tá? Para quem não sabe. E aí, em até 24 horas, alguém da Facebook aqui dentro do Brasil tem que olhar se aquilo ali que alguém disse que está insinuando que droga é legal, é válido ou não. Então, eles dão um parecer, retira aquilo ali do que foi postado como um conteúdo que foi banido pelo Facebook. É onde eu disparo uma vontade de que alguém da Google pudesse vir num fórum e ver isso que eu estou falando, porque eu também me preocupo com vidas. A gente está se falando aí de um Brasil de imediatismo, que hoje, agora a GD dá dinheiro, vai um monte de gente por lá para a GD. E vai sair muita coisa de qualquer jeito, que daqui talvez 1 ano ou daqui 10 anos, como é um sistema que dura muito, talvez vai estar matando 500 mil de gente aí por instalações erradas, por aterramentos, SPDA e um monte de outras coisas que não foram bem feitas. E é essa a minha preocupação que eu disparo agora, da importância das mídias digitais. Está um pouco mais também ingressada com esse movimento de GD e outras fontes, para que isso tenha um certo cuidado, como a Facebook já foi obrigada a adotar novas medidas dentro do Brasil. E vem, para quem não sabe, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem no Brasil ano que vem, justamente já para regulamentar muita coisa que está acontecendo no mundo afora, e o Brasil vai ter essa força de mudar certos critérios em termos de mídia digital e tudo mais, certo? Obrigado pelo espaço. Eu agradeço. Tem uma pergunta aqui, né? Acho que tem tempo para mais uma pergunta. Ok. Oi. Senhores, é o seguinte. Eu peço só que o senhor seja sucinto, tá, por causa do tempo. Pois não. É só para... Bom, primeiro, para oferecer uma réplica como advogado, para lhe dizer que o problema do advogado, do custo do advogado, não chega a ser um problema, porque eu lhe asseguro que tem muito mais advogado dirigindo Uber por aí, com carteirinha do OAB e tudo, que tem certeza que vai trabalhar em contrato de remuneração no êxito. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é a seguinte. Primeiro agradecer porque nesses 2 dias eu tive que me afastar hoje pela manhã para fazer casos, e aí realmente perdi alguma coisa. Mas fora isso, procurei não perder nenhum minuto desse encontro, que eu considero que me mostrou realmente uma realidade que eu desconhecia e que eu espero, a partir desse encontro aqui, se não ficar rico, pelo menos melhorar a minha vida. Bastante. Agora mostrou que é um advogado. Ah, certo. Não, e aí não vai ser como advogado, vai ser como integrador, como empresa de GD, etc. e tal. Mas tive o prazer de conhecer o doutor aqui, que eu vou aprender muito com ele, já fiz aqui o network, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, me parece, eu também sou engenheiro agrônomo e florestal, e me parece, também sou amazônida,
E eu não vejo mais espaço, por questões ambientais, para a construção de hidrelétrica nesse país. Ainda existe? Porque se não existe, a energia solar é a solução. É a explosão, é o futuro. É essa a minha colocação. Qual é o potencial, minha pergunta, portanto, é essa, qual é o potencial de geração hidrelétrica no país remanescente? Essa é uma boa pergunta para um engenheiro eletricista como eu. Qual que é o potencial hidrelétrico do país? Mas eu vou responder. Primeiro, a primeira parte lá que você falou, realmente, a BGD é uma associação de empresários, né? A gente brincou, não são só advogados, todos os empresários da BGD, nós temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com a parte social, mas são empresas que querem ganhar mercado, querem faturar, querem progredir, querem criar empregos e aumentar o tamanho, então isso é comum. Ninguém está dizendo que as empresas não têm interesse comercial. Evidentemente, todas elas querem sobreviver no mercado, ganhar o mercado e crescer. Isso é fato. Então, não há crime nenhum em cobrar os honorários do advogado. Muito pelo contrário, deve mesmo cobrar. Deve cobrar. Sobre a parte hidrelétrica, eu achava que o Brasil não tinha mais potencial hidrelétrico, mas conversando com o presidente da ABRAPCH, Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, ele falou que tem um potencial enorme de mais de 1.000 e poucos pontos onde pode ser colocado pequenas centrais hidrelétricas no país. Eu não sei te dizer a potência, mas existem muitos pontos ainda onde a gente pode aproveitar esse potencial hidráulico brasileiro. Hoje, quando a gente fala em hidrelétrica, a gente pensa nas grandes usinas, né, ou fio d'água, ou com grandes reservatórios, e a tendência é tão difícil você conseguir uma licença ambiental para uma hidrelétrica com grandes reservatórios que o pessoal praticamente desistiu e partiram para usinas de fio d'água. Mas nós estamos falando de grandes usinas. Pensando na nossa área de geração distribuída, que o limite é 5 mega de potência, a gente só pode falar em central geradora hidráulica, CGH, que vai de 0 a 3, se não me engano, ou 0 a 5 mega, que é exatamente a potência que cabe de geração distribuída. O que poucas pessoas sabem é que a energia solar fotovoltaica é o maior número de ligações que tem hoje no Brasil. E a segunda fonte que mais tem em termos de potência é CGH. A segunda fonte que mais tem ligação é hidráulica. A terceira é biomassa, a quarta biogás e a última eólica. Então tem um potencial enorme. Tanto que muitas das ações que a gente faz em prol de geração distribuída no Brasil, a gente faz junto com a ABRAPCH, porque eles têm interesses comuns conosco, né, de gerar a própria energia. A diferença é que o sol está em qualquer lugar, né? Agora, potencial hidráulico são alguns pontos que eu achava que eram poucos, mil e não sei quantos, é bem considerável. E a licença ambiental deles é muito mais difícil do que a nossa. A nossa, dependendo do lugar, é até dispensado, basta um registro. PCH você não consegue isso, você precisa seguir um certo trâmite lá, nem é em todo lugar que eles vão conseguir, mas se for feito tudo direitinho e se a usina não for feita em cima de nenhum cemitério indígena, não tiver mico-leão dourado, ou se não for prejudicar nada a população lá e seguir todos os trâmites legais da legislação ambiental, eles conseguem a licença sim. Só que a gente consegue em um mês, eles precisam de 2 anos. Só para encerrar aqui, eu acho que a gente enfrenta um outro desafio, que eu não vejo a energia solar como alguém que não vai entrar na matriz. Eu acho que também tem uma coisa que a gente está enfrentando, uma mudança cultural, de que talvez seja energia solar contra a energia solar. Ou seja, talvez a gente esteja falando de centralizar a energia solar e construir parques gigantescos, perfeito? Contra a geração distribuída, e vice-versa. Talvez a gente esteja enfrentando esse dilema, talvez por ser cultural. Talvez a gente está acostumado a construir grandes coisas e pensar em infraestrutura no Brasil me lembra muita coisa de concentrar capital na mão de 5 empresas, me lembra organizar grandes bilhões de reais para organizar uma infraestrutura, me lembra concentração de poder, me lembra monopólio, me lembra a primeira revolução industrial. E eu acho que a gente está preso nessa marra de favorecer grandes grupos econômicos que estão consolidados há tanto tempo, que foram pegos na Lava Jato. A gente tem que tocar nesse assunto, e eu acho que talvez exista isso também, travando um pouco e mascarando um pouco o porquê das distribuidoras talvez pensarem em uma forma divergente da geração distribuída como uma forma de prosperidade. Assim, empoderar o cidadão não é uma cultura brasileira notória, né, nunca foi, e continua não sendo. Então também a gente está travando uma guerra contra nós mesmos sobre a ótica de uma fonte, porque e a ideia que me vem à cabeça é eu quero favorecer a geração centralizada solar. Esta sim
pode ser um dos grandes motos. Quero continuar dando dinheiro para meia dúzia de político vagabundo. Quero concentrar a energia na mão de 3 ou 4 grandes empreiteiras que constroem todas as estradas, todas as hidrelétricas, todas as eólicas. Então tem esse viés também que a gente precisa analisar, né? Que talvez empoderar o cidadão não seja uma política tradicional. Nossa, e a gente está lutando é para isso, no final das contas. É para empoderar. O fato da gente ser um grande jornalista de Facebook, um grande né, um comentarista, um LinkedIn, uma coisa, é exatamente essa pegada que eu acho que falta no prosumidor solar. É ele se sentir parte, como ele sente parte hoje, de publicar e compartilhar uma música todo dia, criticar alguém, é um novo vereador. Isso está faltando no setor solar. De desconcentrar a questão da centralização. E aí a gente vai ser levado ao engano que é mais barato centralizar. Né? E logo a conclusão que eu acho que eu vou ver no jornal chegamos à conclusão que construir centrais solares de 2 gigawatts é muito mais barato que cada cidadão brasileiro produzir sua própria energia. Essa conclusão, para mim, que eu não gostaria de chegar nela, e por isso de defender e entender a geração distribuída como grande mote de prosperidade da energia no país. Beleza? Só queria fazer um comentário, né? Isso é importante que o Carlos Café passou, que é um direito seu, na sua residência, gerar energia. E isso, eu acredito que independente da própria concessionária ou independente da própria ANEEL, é um direito adquirido seu. Então, isso eu acredito que o pessoal não tem que mexer. Né? E quando o Café falou agora dos grandes grupos, né, Café? Não precisamos nem falar de Belo Monte, né? Que eu não preciso falar que tanto dinheiro consumiu do Estado brasileiro e hoje está lá, vamos dizer assim, na capacidade em 70%, 60%. Então é isso que a gente está muito preocupado para não ocorrer. Ou seja, disseminar solar, a geração distribuída em residências, em empresas, é muito melhor que você fazer uma geração centralizada, porque é o direito seu, é o direito de todos. E também o próprio consumidor, ele não fica dependente da geração centralizada, ele fica dependente do que ele mesmo, e o que o sol, que é para todos, né? Como está dizendo aqui, o GD para todos, que ele tem esse direito de ele mesmo fazer para ele. É verdade. Tem a parte social também, que a gente não esquece dela, também é importante. Bom, eu agradeço a presença de vocês, ter ficado até o final. O nosso tempo está esgotado, eu tenho que, inclusive, fazer o fechamento lá na outra sala, vocês estão convidados, mas eu realmente fico muito feliz, vocês têm essas dúvidas, estamos sempre à disposição. Nosso próximo encontro vai ser em novembro lá em Olinda. Agradeço o Café, nosso vice-presidente, agradeço o Carlos Bebiano, nosso conselheiro fiscal, está lá no fundo a nossa diretora de sustentabilidade, a doutora Marília. Agradeço a todos. Muito obrigado. Bem, senhores, muito obrigado pela presença de cada um, a mesa que participou conosco. Em nome do Grupo FRG e também da BGD, a vocês todo o nosso carinho. Para vocês que vão embora hoje, uma boa viagem. Para vocês que são aqui do Pará, muito obrigado pela recepção. E com certeza, 13 e 14, vamos aguardá-los lá em Olinda. A vocês tenham uma belíssima noite. Muito obrigado pela participação de cada um. Uma boa noite a todos. Sério? Sério? Tempo esgotado? Tempo esgotado? Pega um que não tá arriscado aí, Café. You don't have to wear the dress tonight. Walk the streets for money. You don't care.